Opa, pessoal. São meia-noite e 37 agora. Agora já é o dia 3 de outubro. Que diazinho estranho, para dizer o mínimo. Eleição estranha, para dizer o mínimo. E para se ter uma manifestação mais. Tem que se esperar, né? Que veio com essas primeiras 24 horas, primeiras 48 horas. Mas foi estranho. Foi estranho. E se a gente pensar em tudo que aconteceu nesses 3 anos e meio, mais um pouquinho, tudo isso estava já escrito, né? Armado já. Eu não vi quanto é que ficou com 100%, mas acho que o Lula chegou quase a 49%. Acho que chegou, né? Não sei. Sei que ficou com uma diferença de 4, 5% do Biruliro. Rapaz. E agora o pessoal tá. E aí tem mais um ponto, mais uma estratégia dentro da estratégia. Porque logicamente houve estratégia com vários institutos, armada com vários institutos de pesquisa, que passaram o tempo inteiro dando Lula em primeiro lugar, sempre. Às vezes, inclusive, quanto mais ele falava besteira, o quanto mais o Biruliro ia para as ruas e mostrava que o povo estava com ele, nas motocicletas, em tudo, em tudo, em tudo. Quanto mais acontecia isso, mais o Lula subia. Totalmente ilógico, né? As pesquisas, nunca eu acho que se publicou tanta pesquisa, inclusive, uma coisa que quase diária, como era mais de um instituto, um dia um, outro dia outro, outro dia o outro, né? Quest, o antigo Ibope, Datafolha, pelo menos esses três, sempre se revezando e publicando, sempre com Lula, sempre carimbando. Corações e mentes, né? Lula em primeiro, Lula em primeiro, Lula, por mais absurdo que isso possa parecer, sempre em primeiro, sempre em primeiro. E a grande mídia parcial, totalmente parcial, dando holofote, dando holofote, dando holofote, dando holofote. E essa construção acontecendo durante todo o tempo. Essa construção totalmente inconstitucional, porque influenciou, ficou comprovado que alguma coisa influenciou nos votos, né? Com certeza influenciou alguma coisa, mas tem um truque dentro do truque aí pra mim. Porque agora eu vi muita gente dizendo: aí, o Lula saiu perdedor. Esses institutos de pesquisa agora vão ter que se explicar, porque não foi 15%, 16, 15, 16 pontos, foi só 4, 5. E o papo ficou reduzido a isso. Não está se levando em consideração que Lula conseguiu ir para o segundo turno, porque essa é a novidade. Para quem via, quem veio vendo toda a cena política, toda a cena no Brasil inteiro, onde um candidato apenas conseguia ir para a rua e onde quer que esse candidato fosse, sempre tinha milhares de pessoas enlouquecidas para ver ele. O outro candidato nunca conseguiu ir para a rua nenhuma. Quando foi só naquelas manifestações com o público, com a claque, com o público treinado, domesticado, levado, né? Organizado pelos braços que compõem essa, esse consórcio. O consórcio envolve tudo.
Esse consórcio não é só. O consórcio é meios de comunicação, órgãos da justiça. A verdade é que em nenhum momento desses 3 anos e meio o candidato do PT demonstrou ter condições de ter nem, olha, 20% do eleitorado. Porque se começou com uma falácia também, que já dessa de marcar, não, o PT já sai com 30%, isso todo mundo sabe. E aí se comprou essa ideia. Por quê que sai com 30%? Em outra época, talvez, mas depois do impeachment da Dilma, da prisão do Lula, né? Depois de o Bolsonaro assumir a presidência, venceu uma eleição que também já deveria ter sido no primeiro turno, como muita gente defende. Então não tem essa de. Porque o Lula foi preso e não houve nenhuma. A população não foi lá resgatar ele, não teve ninguém pedindo para ele ser solto, nada. De população. Teve o timezinho dele lá. Por que esse cara já sai com 30%? A ideia foi essa, foi. E muita gente da direita aceitou isso. Não, é verdade, 30% eles têm. Ora, se tu já tinha 30% lá no início, automaticamente tu aceita que ele vai ampliar isso quando começar a propaganda eleitoral, quando ele começar a se... Já tinha então toda essa armaçãozinha. Mas é que então tem a armação dentro da armação dentro da armação. Foi um dia muito estranho. A votação demorou demais. Nunca fiquei tanto tempo esperando para votar e eu ouvi que todo mundo ficou esperando demais a votação. Foi complicado, gente tendo que confirmar 2, 3 vezes o seu voto. O lance da, da digitação lá, do biométrico, sendo feito na hora. O assina, a biometria também, uma certa confusão nisso. Faltou agir muito cedo ainda para qualquer pronunciamento. Eu já vi o pronunciamento do presidente Biruliro, ele aceitou, não fez nenhuma conjectura de que pudesse ter ocorrido qualquer coisa. Isso tem que ser dito, mas eu vi, o cara falou agora. Porque ele também espera o posicionamento das Forças Armadas que, a princípio, participaram ali estavam lá na sala cofre. Tá estranho. É difícil entender que tudo que se viu, porque uma coisa é certa, o fato concreto é um candidato sempre estava no meio do povo, o outro não. Um candidato dispara nas redes digitais, que é hoje o grande meio, disparado em qualquer coisa que ele faça, qualquer live que ele participe, qualquer podcast que ele participe, qualquer programa que ele participe, sempre é líder de audiência, explode a audiência. Enquanto que o outro não. O outro ao contrário, em todas essas coisas ao contrário. O cara me ganha. O cara tá na frente no primeiro turno. Também não fecha, uma série de coisas que não fecha. Vários candidatos que são ligados a ele, candidatos para o governo, para Senado, explodindo de votação, ganhando nessa. E quem vota no Mourão, por exemplo, só para usar um exemplo, Mourão ganhou no Rio Grande do Sul para senador. Todo mundo que vota no Mourão vota no Biruliro. Isso é óbvio, né? Não tem ninguém que vota no Mourão, ninguém. Ah, uma tia dele lá, que é petista roxa, mas teve que votar no Mourão porque é sobrinho. Mas, né, no geral, e assim vai, teve vários
candidatos que rebentaram a boca do balão, que são da ala bolsonarista, e estranhamente isso não se reverteu pro Minas Gerais, foi muito estranho. Pô, Minas Gerais, só o guri aquele, o Nicolas, foi o cara foi o deputado federal mais votado em todo o Brasil, com quase 1,5 milhão de votos. Todo mundo que vota no Nicolas vota no Bolsonaro. Zema também, né? Também. Tem um outro candidato lá que foi que acho que é pro Senado, Cezinha, ou algo parecido, não é Cezinha, Cadinho, uma coisa assim. Também venceu, também todos que votam nele são eleitores também do Bolsonaro. O cara perde em Minas, cara, tem coisa que tem ainda que concatenar. Não é questão de mimimi, né? Bola no chão, segue o jogo. Agora, quem, quem tem o dever e a responsabilidade de ver, porque isso tem que ser analisado, né? Sem intimidação, sem pressão nenhuma, tem uma sequência de fatos, tem um contexto todo que pelo menos te deixa assim como eu estou demonstrando que eu estou, né? Assim meio. Hum, hum. Primeiro, o cara tá na frente, os institutos de pesquisa errarem tanto, mas talvez para distrair a gente ficar dizendo, disseram tanto, não foi tudo isso, hein? Foi só 4%. 4 pontos, vocês disseram que ia ser 15, 16. Erraram, né? Foi só 4. Também parece uma, sabe? Né? Erramos mesmo. Pô, a gente falou de uma. Quer dizer, tu perde o parâmetro do que tu tá desconfiado, né? E a grande desconfiança de sempre, que não tem lógica nenhuma, é por que não aceitar o voto auditável? Isso aí também te leva para pensar qualquer coisa. E que foi o que ficou claro, o que demonstrava a segurança sempre do Lula, por mais que batessem nele, por mais que todo mundo chamasse o cara de ladrão, por mais que tudo, tá sempre falando merda, falando coisa que nenhum candidato, ninguém que tá pleiteando um cargo público, né, que está numa eleição, todo mundo arredonda o discurso, tenta. Não, ali foi só todas as coisas que são exatamente contra quem querendo voto, ele falou. O que demonstrava uma certa despreocupação. Não, falo o que eu quero porque. Então, dá margem. A margem para a gente pensar uma série de coisas, ela está aí, ela existe. Tudo que aconteceu, todas as narrativas, todas as omissões da grande mídia, toda a deturpação, né? Todo o posicionamento claramente, quase que infantilmente demonstrado de parcialidade, não só da grande mídia, como também do Poder Judiciário. Quase infantil o jeito que foi demonstrado a parcialidade, porque muito na cara, é tão óbvio que de tão claro e tão óbvio, tu chega a pensar assim, mas não pode ser, porque eles estão fazendo uma coisa que todo mundo está vendo. É, então, um cenário todo que tinham várias cascas de bananas, várias provocações para não ter que chegar nessa última, nessa última possibilidade aí. Porque ter que tirar o Bolsonaro do governo, eles precisam tirar. Isso a gente já sabe, né? Empresas de comunicação aí só sobrevivem, só irão sobreviver com ele fora, né? E então a necessidade de grupos poderosos sobreviverem, inclusive, ou continuarem a ter os seus favorecimentos, para que isso aconteça, é necessário que ele seja escanteado. Então, e para tirá-lo, ficou claro que muita gente estava disposta a muita coisa, a qualquer coisa. Os fins justificam os meios. E
O que dá para dizer agora, nesse primeiro momento, é que foi um dia estranho. Foi uma eleição estranha, foi uma apuração que evoluiu de maneira estranha. Depois, a partir do momento que tem um determinado momento que parece que cada que o Lula avança de uma maneira bem métrica, assim, tem um pessoal que tem aí uma teoria que diz que enquanto esse aqui avança 0,5, o outro cai não sei quanto. Daí esse aqui aumenta 0,5, esse aqui cai 2, não sei o que. Tem uma, já tem aí, tá? Vai surgir muita coisa aí, hein? Vai surgir muita coisa aí. E já tem agora nessa madrugada. Mas por enquanto tudo choro de perdedor, vamos colocar assim, né? Por enquanto choro de perdedor. Por enquanto choro de perdedor. Agora, tem coisas aí para se analisar. O que não invalida que segue o jogo. Tem 4 semanas, né? Agora para o segundo turno, para a eleição do segundo turno, que acho que é 30 de outubro, ou por aí, né? E agora, essa primeira manifestação do Bolsonaro, que ele se coloca ali com uma certa tranquilidade, ele diz: não, vamos tentar explicar melhor para quem não entendeu como vai ficar o país se o outro lado ganhar. Vamos deixar mais claro para esse povo que não entendeu. Ou seja, tá, não reclamou nesse primeiro momento de nada. Só que uma conjectura que eu, vendo uma série de depoimentos aí, estou levantando agora, mas só como uma coisa de choro de perdedor. Aqui na madruga, né? Fazendo essa análise aí, que acho interessante. Mas segue lá a pelota, continuar aí indo atrás. E se tudo se concluir, tudo ficar claro de estar tudo certo, beleza. Segue o baile, segue o baile. Olha essa roupa aí, ó. Mas isso aí, pessoal. Devaneio numa madrugada pós-eleição estranha.